Para a palestra desta noite, teremos como reflexão o tema: o livre-arbítrio e as leis divinas. E como expositora, temos o prazer de receber a nossa amiga Shirley Milagre. A Shirley é espírita desde a evangelização infantil, professora universitária na Universidade de Itaúna e UFSJ, médica pediatra e divulgadora da doutrina espírita nesta casa e no Maria de Nazaré. Portanto, Shirley, seja bem-vinda, boa palestra. Muito bem. Se for possível, acho que poderia deixar as luzes de trás acesas para não ficar muito escurinho, senão nós vamos começar a dormir aqui, né? E o tema hoje é livre-arbítrio e as leis divinas. Bom, é interessante porque a gente, quando vai falar de livre-arbítrio, doutrina espírita, ela tem, vamos dizer assim, tem os seus princípios fundamentais, né? E o livre-arbítrio é um dos princípios fundamentais, né, da doutrina espírita. Mas livre-arbítrio ou liberdade é algo que já era discutido há muitos séculos, né? Não é algo novo. E se nós formos nos atentar à filosofia, nós vamos ver grandes filósofos trazendo algumas reflexões sobre livre-arbítrio, né? Liberdade de escolha. Um exemplo que a gente traz aqui para vocês é a fala de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, ele já naquela época, há muitos séculos atrás, ele já se referia ao livre-arbítrio como algo tão importante para a humanidade que, se o homem não fosse livre para fazer as suas escolhas, ele certamente não poderia ser responsabilizado por elas, né? Então, ele ressalta que até mesmo o perdão dos pecados, né, não poderia ser dado, porque se a criatura não era responsável pelo que fez, se foi induzido, se não teve escolha, como que ele pode ser responsabilizado? E como aquele que lhe sofreu, muitas vezes, o efeito, né, da sua escolha, algum grau de sofrimento, pode perdoar? Não há nada a perdoar, né? Bom, e não foi só Santo Agostinho, não. A gente vai ver em outros filósofos se referindo. Por exemplo, Sartre, ele relata, né, que o homem, ele é não apenas como ele se conhece, mas como ele quer que seja. Ou seja, nós somos um produto das nossas escolhas, né? Então, nós fazemos as nossas escolhas e, em consequência das nossas escolhas, nós temos a maioria da realidade que nos cerca, né? Então, o homem não é nada mais daquilo que ele faz, do que ele decide. Sócrates também, ele nos traz uma referência ao livre-arbítrio. Ele diz que o homem é livre, e o homem livre é aquele que consegue dominar os seus sentimentos, os seus pensamentos, né? E até a si próprio. Dominar, por quê? Porque o homem é escravo quando ele deixa ser dominado, né? Então, a escravidão é marcada pelas paixões que esse ser humano não controla, né? A palavra-chave para a liberdade é o autodomínio. É a capacidade de você ser centrado e segurar a sua impulsividade, né? Isso é a fala de Sócrates. Bom,
E Aristóteles? Aristóteles foi um seguidor de Sócrates. Eu quis trazer para vocês porque aqui na quarta-feira nós sempre estamos falando de Sócrates, Aristóteles, né? Quando nós estudamos o Evangelho, né? E aí, Aristóteles diz que o homem, para ser livre, ele precisa de ser hábil, ou seja, ele precisa de uma habilidade. Essa habilidade, muitas vezes, é conhecimento, consciência, né? Para escolher, então, entre as opções que lhes são oferecidas. Então, todos nós temos a todo momento opções que nos são oferecidas. Inclusive, essa opção, ela deve ser feita de maneira voluntária, né? E racional. Então, o exercício do livre-arbítrio implica que você tenha a vontade soberana e você não está sendo induzido, não é? Então, você tem a vontade da escolha e você raciocina quais são as consequências dessa sua escolha. John Locke, né, também um filósofo, ele criou a expressão: onde não há lei, não há liberdade. Porque na medida que eu entendo que eu faço as minhas escolhas de acordo com a minha vontade e a minha consciência, eu tenho que perceber que as minhas escolhas, elas esbarram nas escolhas do outro. E foi John Locke que trouxe isso para a gente. Apesar de você ser livre para fazer as suas escolhas, há que considerar o outro que está ao seu lado, aquele que caminha com você. Então, a sua liberdade, ela também está submetida à lei de causa e efeito. O reflexo do que eu faço no outro que convive comigo ou que sofre as consequências das minhas escolhas, né? E isso não só a nível moral, mas a nível civil, a nível político, né? Basta que nós estejamos juntos, que nós temos que entender que o ser humano não consegue viver sozinho e isolado. Nós precisamos uns dos outros, né? Então, a nossa liberdade, ela vai ser limitada pela presença da liberdade do outro, né? A quem nós devemos respeitar. E aí, chega a doutrina espírita para falar um pouco sobre o livre-arbítrio, né? Então, na pergunta 843 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E aí o que os espíritos respondem? Pois que tem a liberdade de pensar. Então, pensamento, a gente é extremamente livre para pensar. Ninguém tolhe os nossos pensamentos, né? E tem também, igualmente, de obrar, de fazer. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, os espíritos nos dizem que é inerente à nossa condição o livre-arbítrio. E quando será que o espírito adquiriu livre-arbítrio? Pelo desenvolvimento espiritual da nossa condição, nós sabemos, no livro Evolução em Dois Mundos, ditado por André Luiz a Chico, ele se refere que nós, lá no princípio de tudo, nós éramos chamadas mônadas. É como se fossem sementes de consciência, que foram
se relacionando com o princípio material. Era o princípio espiritual chamado mônada, e ela, no seu desenvolvimento, adquiriu a condição de princípio inteligente, quando se tornou um ser vivo sobre a terra. Princípio inteligente. Só que o princípio inteligente, no seu princípio, ele é regido muito mais pelos automatismos, que nós chamamos instintos, do que pela inteligência racional propriamente dita. E a Bíblia nos traz uma ilustração de quando surgiu o livre-arbítrio muito bonita, que é o famoso momento da perda do paraíso. Adão e Eva, olha que interessante. Nós sabemos que Adão e Eva foi um símbolo, que foi deixado para nós, uma simbologia. E um ensinamento que nós podemos tirar dessa simbologia é exatamente o surgimento do livre-arbítrio. Porque Adão e Eva eram como criaturas instintuais, seguiam apenas as leis da natureza, E em um determinado momento foi oferecido a Eva a opção de escolha entre uma coisa e outra. Esse momento em que, na figura Adão e Eva, Eva toma uma decisão a respeito, nasce o livre-arbítrio do princípio inteligente. O exercício da inteligência, o exercício da racionalidade. E daí, ao longo do desenvolvimento do princípio inteligente, nos diversos reinos da matéria mais primitiva, desde a época dos animais unicelulares até a condição do ser humano, que é o ser humano que tem a condição de racionalidade mais avançada de todos os mamíferos e espécies que habitam a Terra, Então, nós representamos a espécie mais evoluída em racionalidade. Por isso, nós criamos, todos os instrumentos que nós criamos, telefonia, telecomunicação, transporte. Não tem nenhum outro animal que viveu bilhões de anos sobre a Terra que tenha criado qualquer coisa. Então, o ser humano é a fase mais adiantada desse princípio inteligente que começou como mônada e foi fazendo as suas experiências com a matéria até atingir a condição de espírito, E na condição de espírito, ele então adquire o livre-arbítrio a partir daí. Mas isso não significa que ao adquirirmos o livre-arbítrio, que nós tenhamos feito sempre as escolhas corretas. Muitos de nós, todos nós, na verdade, ainda somos muito e funcionamos muito ligados aos nossos instintos, ao nosso automatismo. Aquilo que Sócrates chamou de paixões, Paixões. Então, nós ainda somos muito mais paixão do que racionalidade, E nós precisamos fazer esse movimento de ir em direção à racionalidade. E nós fazemos esse movimento na medida que nós fazemos as nossas escolhas. O livre-arbítrio é exercício de escolha. Quando nós atendemos à lógica, ao racional, ao moral, ao espiritual, nós damos um passo adiante ao desenvolvimento da nossa inteligência e da nossa capacidade de escolha,
Bom, segundo a doutrina espírita, a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou qual caminho para seu adiantamento, é um dos atributos essenciais do espírito. Então, nós nos tornamos espírito, deixamos de ser princípio inteligente da criação, quando nós adquirimos essa capacidade de escolha, tá certo? O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o desenvolvimento da inteligência. E é por isso que nós vamos paulatinamente sendo mais responsáveis por nossas escolhas. E por consequência, a lei de causa e efeito nos cobra mais. Não é? Pergunta 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o nascimento na terra? Desde bebezinho? Ora, há liberdade de agir desde que haja vontade. Então, desde que nós tenhamos a vontade, nós já temos liberdade de agir. Só que nas primeiras fases da vida, que é na infância, né, é quase nula essa liberdade, porque na infância a criança não tem a noção exata do mundo que a rodeia, né? Ela vive um mundo diferente dos adultos, tá certo? À medida que ela vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo as suas faculdades, né? Ela então vai se tornar capaz de fazer as suas escolhas, estando os seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama. A criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que é necessário, né? Então, a criança faz escolhas simples, de acordo com aquilo que lhe é oferecido. Mas nós, adultos, esse mesmo espírito que deixou a infância e entra na vida adulta, isso acontece a partir da adolescência, nós começamos a fazer reflexões mais profundas sobre as questões que nos são colocadas, as opções que nos são dadas, né? Então, um adolescente, ele faz escolhas diferentes de uma criança escolar ou pré-escolar. Ora, se o livre-arbítrio acompanha a inteligência, como fica a questão do instinto? O instinto foi uma ferramenta super importante para o princípio inteligente, para que ele pudesse aprender a lidar com a matéria. Através do instinto, ele soube gerenciar todos os mecanismos que envolvem o funcionamento de um corpo, de um ser vivo, né? Por isso, os animais têm o instinto de conservação, de fuga, o instinto da caça, o instinto do acasalamento. Por quê? Porque, na verdade, ali há um princípio inteligente ainda em evolução e ele vai seguir o automatismo da matéria e vai aprender a lidar com essa matéria, para que quando ele habitar um corpo com uma capacidade de oferecer um cérebro mais desenvolvido, ele possa então efetuar o seu raciocínio, a sua lógica e exercer o seu livre-arbítrio baseado agora na razão, né? Qual a faculdade predominante no homem no estado de selvageria? É o instinto ou é o livre-arbítrio? Ora, o selvagem, ele ainda é um homem primitivo. É quando o princípio inteligente adquire o livre-arbítrio. E nele ainda fala muito alto todos os instintos de conservação e de reprodução da vida.
E ele vai agir muitas vezes atendendo a esses instintos e não à racionalidade. Mas quando ele descobre o fogo, a utilidade do fogo, não é? Quando ele descobre que pode plantar, semear, ao invés de sair procurando os alimentos, ele descobre que pode plantar os alimentos e colher. Ali não tem instinto, né? Ali tem a racionalidade. Então, na verdade, o homem primitivo é o despertar da racionalidade que vai evoluindo para a condição de seres inteligentes da criação, que somos todos nós. O instinto não impede de agir com inteira liberdade no tocante a algumas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades, né? E se amplia com a inteligência. Então, quanto mais o ser humano avança em inteligência, mais ele é capaz de fazer escolhas corretas, escolhas baseadas agora no seu grau de consciência e moralidade, não é? Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz que atingindo o patamar evolutivo que permite ao espírito integrar-se ao reino humano, conquista ele a faculdade do livre-arbítrio, passa a ter a liberdade de escolha, torna-se a partir de então o artífice do seu próprio destino, né? Aí nós começamos então a construir a nossa história evolutiva e sermos responsáveis por aquilo que fazemos. Ora, como que podem, né, os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar de uma liberdade de escolha entre bem e mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Aí os espíritos respondem, está na pergunta 122. O livre-arbítrio, ele se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo, né? Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade dele. A causa não estando nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua livre vontade. Então, o livre-arbítrio implica, primeiro, que nós tenhamos vontade própria e, segundo, consciência daquilo que nós estamos fazendo. Quanto mais avançamos em inteligência e em conhecimento, melhores serão as nossas escolhas, né? Então, lá na pergunta 117, Kardec pergunta, depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E essa pergunta ela é extremamente relevante, porque através das nossas escolhas, nós criamos a nossa história evolutiva, né? Então, a nossa história evolutiva e o nosso objetivo final, que é nos aproximarmos dessa consciência, dessa inteligência suprema que governa o universo inteiro, que é Deus, né? Depende muito das nossas escolhas, né? A partir da hora que nós temos o livre-arbítrio, todo o nosso traçado vai depender muito de nós mesmos. Além disso, as nossas vivências no planeta Terra têm uma relação direta com essas nossas escolhas. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, tá certo? Ora, eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão à vontade divina. Uma criança dócil, ela se instrui mais rapidamente do que uma outra criança teimosa, né? Que não foca, que não se dedica, que não tem atenção ao que está sendo ensinado.
Então essa vai levar mais tempo para aprender aquilo que a outra, pela sua atenção, pelo seu foco, pela sua disciplina, aprende mais rápido. Nós, como espíritos, somos assim também, né? Bom, e aí vem, por que Deus permite que os espíritos escolham caminhos errados? Por que Deus permite isso? Por que Deus não poderia fazer com que a gente sempre escolhesse a coisa certa? Ele não é um pai bondoso e nos ama? Por que Ele não pode fazer essa interferência para que nós sejamos felizes e alcancemos mais rápido a perfeição? Por que será? Porque livre-arbítrio é sagrado. Implica em que você, o exercício da sua vontade deve ser respeitado. E não haveria mérito algum para cada um de nós se nós atingíssemos a perfeição teleguiados pela inteligência suprema. Então, o nosso Pai, que é extremamente amoroso, soberanamente justo e bom, Ele nos dá o direito de sermos perfeitos, de acordo com a nossa vontade. Então, por isso, não interfere na nossa vontade. Ora, os espíritos responderam: como ousais pedir contas a Deus dos seus atos, né? Nós estamos aqui questionando, né, a sabedoria divina. Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis todavia dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, porque assim cada um tem o mérito das suas escolhas, né? Então, se nós sofremos, é mérito nosso. Se nós somos felizes, é mérito nosso, né? E é isso que o Pai quer de cada um de nós. Nós vamos ver outros autores, além de Kardec, se referir a livre-arbítrio. Leon Denis foi um seguidor de Kardec, né? Foi um pupilo de Kardec. E ele escreveu um livro maravilhoso que se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eu aconselho a todos vocês que aqui estão, principalmente o companheiro ou a companheira que trouxe o seu sofrimento, né, para nós, para que a gente pudesse conversar em público sobre ele, que procure ler esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, da Federação Espírita Brasileira. Leon Denis era francês, né, discípulo de Kardec. Maravilhoso livro. E ele fala de cada um desses itens. E lá ele se refere ao livre-arbítrio. Ele diz que o livre-arbítrio é a expansão da consciência, expansão da personalidade. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo, né? E fazer esforço para sê-lo, libertando-nos da escravidão, da ignorância, das paixões, substituindo o império das sensações, das necessidades físicas, né, dos instintos, pelo império da razão, da racionalidade, né? É assim que nós nos tornamos livres. Diz ele ainda que o espírito, ele só é verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais, que lhe são externas, que ainda não estão dentro dele, né, se tornem internas, quando ele vivencia as leis divinas de dentro para fora, né, que se torna consciente dessa divindade, se torna consciente dessa evolução. Então, no dia em que ele penetrar
né, na lei divina e fizer dela, das leis divinas, a sua norma de vida, a sua maneira de agir, o seu roteiro, né, o seu orientador, né, das suas ações, ele terá atingido o ponto moral em que o homem se possui, domina e governa a si mesmo, né? E aí sim você estará realmente livre, né? Bom, mas a gente pensa assim, mas tem coisas que a gente não consegue fazer opção, que nós somos quase que constrangidos a tomar uma decisão que nós não gostaríamos de tomar. Tem situações assim, não tem? Tem, né? Às vezes tem situações assim. Esse é o chamado livre-arbítrio relativo e determinismo relativo. Ora, quando nós viemos à Terra, dependendo da proposta de trabalho evolutiva, nós vamos ter que fazer escolhas limitadas. Por exemplo, se eu vim com a proposta de desenvolver a humildade, a simplicidade e diminuir a minha ganância, a minha ambição, eu posso muitas vezes reencarnar em uma família que tenha parcos recursos financeiros, né? E nessa família humilde e de parcos recursos financeiros, o meu espírito, que já traz aquela tendência da ambição, né, de desejar sempre mais, mais e mais, ele vai ter que se autoeducar. Ele vai ter que se autoeducar. Ele não vai fazer opções que estejam fora do seu contexto reencarnatório. E muitas vezes, quando ele começa a fazer opções atendendo à sua ganância, à sua ambição, né, dentro daquele contexto reencarnatório que ele veio, ele acaba se tornando um transgressor, inclusive das leis dos homens, né? Acaba tomando um roteiro de vida na Terra que não só transgride as leis divinas, mas também um transgressor das leis civis, porque ele vai atender a sua ganância, a sua ambição, a sua necessidade de poder, a sua necessidade de dinheiro, né? Então, na realidade, nós precisamos exercitar o nosso livre-arbítrio também de acordo com a situação que nos é colocada de aprendizado, não é? Então, o livre-arbítrio, na realidade, para nós espíritos ainda decaídos, com muito instinto a ser trabalhado, a ser substituído, muitas vezes nós temos que fazer escolhas que não representam bem aquilo que nós desejamos. Elas são limitadas por algumas situações, mas são limitações necessárias, é o chamado determinismo divino. Então, quando o espírito, antes de reencarnar, escolhe a família, o meio social e as provas morais que vai sofrer, às vezes as provas físicas, né, com doenças, né, com enfermidades, de natureza moral ou física, as provas de natureza moral ou física, porque tenha de passar, está usando a faculdade do livre-arbítrio antes de reencarnar. Porque antes dele vir, antes do espírito vir, é colocado para ele que o melhor para o seu desenvolvimento moral e o seu desenvolvimento científico, de inteligência, seria ele passar por essa situação de vida, por esses desafios na sua vida terrena. Nessa hora, ele tem a liberdade de dizer: não quero, não vou, não acho que dou conta disso. Nós temos a liberdade de não aceitar.
tá? A maioria de nós tem. Existem exceções à regra. Quem são as exceções à regra? São aqueles espíritos que, em virtude das escolhas inadequadas que fazem, prejudicam em extensão muitas criaturas. Então, esses espíritos que fazem opções inadequadas com prejuízo de muitas criaturas, do desenvolvimento delas, esses espíritos muitas vezes perdem temporariamente a possibilidade de escolha da reencarnação. E muitas vezes são trazidos à vida material de acordo com um projeto superior, né, dos nossos mentores maiores da vida, e sem a participação dele. É-lhe imposta uma reencarnação compulsória. Mas isso, gente, é exceção à regra. A regra para todos nós é essa aqui. Nós escolhemos a família, o gênero de provas, os desafios que iremos enfrentar. Então, nesse momento, a gente exerce o livre-arbítrio. Agora, quando nós já estamos aqui, o projeto já foi feito. É igual você vai fazer uma casa com o arquiteto e você diz para o arquiteto: eu quero a janela desse tamanho, eu quero a porta assim, eu quero escada aqui, eu quero um banheiro ali. Depois que a casa começa a ser construída, se você começar a mudar o projeto, você certamente vai ter um resultado completamente insatisfatório, né? Então, a mesma coisa se assemelha à vida na Terra. Nós vamos projetando com os mentores a vida, os desafios, a família que vai nos receber. E quando nós viemos, nós já estamos com o projeto escolhido por nós lá. Agora é seguir em frente. Tá certo? Bom, segundo a maneira como se comporta junto à família, no meio social, ante as provas que podem ser morais ou físicas, cria o espírito um quadro de resgates para o futuro, a que daríamos em boa doutrina o nome de determinismo relativo. Então, à medida que nós vamos fazendo as nossas experiências, nós vamos criando um novo horizonte à nossa frente, mais rico ou mais pobre, de acordo com essas experiências que estamos passando por agora, não é? Então, a gente pensa assim: nossa, mas nós fazemos as nossas escolhas e nós somos totalmente responsáveis por elas. Será que não tem nenhum atenuante? Até na lei divina existem inúmeros atenuantes. Não é um ou dois, inúmeros atenuantes. Porque a lei divina, ela é a lei do amor. E quando você faz um pinguinho de bem para alguém, é como uma luz acesa na escuridão. Ela te traz um benefício enorme, mesmo que o restante seja escuridão, né? Então, a lei natural, ela considera as necessidades, ela considera o nível de inteligência, ela considera a presença do instinto na determinação das responsabilidades em cada uma das situações. Então, vamos dar um exemplo meio chocante, né? Mas só para vocês entenderem. E a Kardec, inclusive, pergunta isso no Livro dos Espíritos. Suponhamos que alguém tenha uma doença mental e na sua doença mental tem uma crise psicótica e nessa crise psicótica comete um ato muito grave. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu presenciei. Na maternidade em Belo Horizonte, eu ainda era acadêmica
eu estava examinando os recém-nascidos quando ouvi gritos no fim do corredor. Corri para o fim do corredor e eis quando cheguei lá, havia uma mãe que estava com o seu bebê, tinha ganhado esse bebê há 2 dias, já ia receber alta naquele dia. E esse bebê estava chorando muito essa última noite, que era de manhã, tinha chorado muito essa última noite, e a mãe simplesmente lançou esse bebê pela janela do prédio, e ele caiu lá embaixo. A mãe teve uma psicose pós-parto, um quadro grave, extremamente grave, onde a criatura sai da realidade. Certamente essa mãe achou que jogando ele pela janela, ela estava só ficando livre dele, mas não imaginou que ele iria se ferir, que ele poderia morrer, que ele caiu lá embaixo, 4 andares, né? Não imaginou. Então, um quadro como esse de psicose pós-parto atenua a atitude dessa mãe. E não atenua só a nível divino, atenua entre nós, porque nós entendemos o que acontece numa psicose pós-parto, né? A criança fica em risco de vida, né? Então, é claro que tudo é considerado na lei de causa e efeito. A posição do indivíduo no meio social, as exigências da civilização, as imposições das legislações humanas, são todos outros fatores que influem sobre a liberdade de agir do ser humano, né? Vamos dar um exemplo. Um médico que é convidado a praticar, não é convidado, mas ele é intimado pela justiça a praticar um aborto. E isso está contra a sua própria consciência. Ele pode até fazê-lo para cumprir um dever jurídico, né, determinado pela justiça. Isso vai pesar na consciência dele? Vai pesar na consciência dele, sim. Mas certamente que a lei de causa e efeito vai levar em consideração a posição, as exigências da civilização e vai lhe atenuar um pouco este sofrimento. Tá certo? Bom. Opa! Muito bem. Em compensação, a lei divina, na sua amplitude e sabedoria, leva em conta todas as circunstâncias ocorrentes e o esforço que cada um faz para se ajustar a ela. Então, a lei de causa e efeito, ela também vislumbra o que passa no nosso interior e a motivação que nos levou a fazer determinadas escolhas. Tá certo? Isso é considerado. A motivação, ela é importante. Não é só o ato em si, mas o que me moveu em direção àquilo. A gente vê isso também como um salto evolutivo, quando você tem, por exemplo, uma tribo que ela tem o hábito de comer carne humana. Para eles, essa tribo de selvagem que come carne humana, fazer um guisadinho de você não é nada. Qual o problema? É comer um arroz e um feijão, né? Quando a criatura que pertence a essa tribo toma a decisão de não tirar a vida daquele ser humano que lhe é o seu adversário de tribo, né? E decide não comê-lo, parece uma coisa tão óbvia, não é? Mas isso já é um salto evolutivo para essa criatura, né? Então tudo é levado em conta, né?
E ninguém resgata olho por olho, dente por dente. Isso é lei de Moisés. Não é olho por olho, dente por dente. Jesus, né? Ele foi diferente. Ele disse que o jugo dele era suave. Né? Meu jugo é suave. Então, a lei divina é suave. Né? E ela vai sempre nos impulsionar em direção à perfeição, nos dando instrumentos que muitas vezes é a dor, é a dificuldade, é o desafio, para nos levar naquela direção. Basta que nós procuremos conhecer mais, nos tornarmos conscientes das leis divinas, da moral evangélica, para que a gente faça então as nossas boas escolhas. Né? Eu acho que o que eu tinha a trazer para vocês é só isso. Né? Eu agradeço a atenção e as vibrações de todos vocês. Muita paz e muita alegria.